Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Tudo bem, Everaldo, Wilson, Jamile? Sejam muito bem-vindos nessa noite de segundona com cara de domingo, né, para muita gente. Nós estamos às 7 horas e 46 minutos. Falar Cura, Luana, seja bem-vinda. Todos vocês que querem entender melhor sobre o sono. Será que dormir é perda de tempo? Levanta a mãozinha para quem já pensou ou ainda pensa que dormir é perda de tempo. Hoje, a nossa conversa será com a neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono, Andréia Bacelar. Andréia vai entrar aqui no Instagram, deixa eu ver se já pediu, já vou aceitar. E aproveitar muito bem o tempo de vocês. Eu já dei ok para a Andréia. Pronto, tudo bem, querida? Tudo bom, Isabela? Muito bem, boa noite para você. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar falando com você. A conversa vai ser ótima. Quero dizer que nós também estamos, além aqui do Instagram, também no YouTube e Facebook. Isabela Camargo Real nos dois e a live vai ficar salva. Como nós estamos usando três plataformas, se vocês sentirem algum ruído ou alguma interferência, por favor, me avise, que aí eu encerro aqui a conexão no YouTube e Facebook e fico só no Instagram. Tudo bem? Muito bem, doutora Andréia. Primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança e por ter compartilhado aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, informações tão importantes. Aqui, ó. Lindo. Obrigada, Andréia. Você compartilha ali informações que, no primeiro momento, pode até assustar alguém, né? Que não tem a informação correta. Mas então, quero passar a palavra para você, já fazendo a seguinte pergunta: por que dormir não é perda de tempo? Bom, então boa noite a todos. É uma honra estar falando com a Isabela. Isabela que realmente divulga a importância do sono, né, em todos esses meios, nas mídias, com tanta propriedade, né, porque não só viveu questões, como é jornalista, passa para a população, informa e ajuda muita gente. E nós, né, da área da saúde, vivemos para isso, vivemos para informar, para ajudar e para tratar essa população. E hoje eu estou quase que totalmente, né, voltada para os transtornos do sono. E aí a gente tem questões antes da pandemia e depois da pandemia. Quer dizer, antes da pandemia, a gente já estava vivendo um caos no sono. As pessoas, o principal transtorno de sono dos 100 catalogados na nossa classificação é causado por nós, que é a privação voluntária do sono, o sono insuficiente. Então, nós definimos, vou dormir cada vez mais tarde e vou acordar cada vez mais cedo. E isso em detrimento que da nossa própria saúde, porque o sono é um ato biológico necessário. Foi a mesma coisa falar, olha, minha bexiga está cheia, mas eu não vou urinar. Pronto, não vou urinar nunca mais. Etc. Quer dizer, não existe essa possibilidade, né? A gente tem que dormir. E essa necessidade de sono varia conforme as nossas faixas etárias. Perfeito. Biologicamente, também genético. Eu posso ficar muito bem com 6 horas, eu posso precisar de 9 horas de sono. E a gente tem uma média da população adulta que está ali entre 7 e 8 horas de sono. E aí, antes da pandemia, se a gente perguntasse para as pessoas quem é que consegue dormir o tempo necessário de sono, seu próprio, e dizer, olha, acordei espontaneamente, sem despertador, e estou bem satisfeita fisicamente e mentalmente para viver o meu dia. Exceção, a minoria conseguia isso. Ainda mais porque a gente tem um outro fator agravante, Isabela, que é o horário de dormir. Também é individual. Eu posso ser matutina, eu posso ser vespertino, ou eu posso ser ali meio termo, né? O que é meio termo? Durmo 10, 11 horas, acordo 6, 7 horas da manhã.
Isso ali é o meio termo. E aí eu acordo espontaneamente. Só que tem os vespertinos que só têm sono 2, 3 horas da manhã. E aí poderiam acordar 11 horas da manhã. Só que a vida os impede de fazer isso. Interessante nessa quarentena é que 70% da população usava despertador. E agora só 30% está usando. Como assim? Porque as pessoas começaram a utilizar o seu ritmo biológico e adequá-lo à sua realidade. Então, as pessoas estão dormindo, em média, 2 horas mais tarde e acordando também 2 horas mais tarde. E acordando espontaneamente. Por quê? Porque eu não tenho que pegar o metrô, o trem, levar o filho na escola, bater o ponto. Eu estou trabalhando em home office, por exemplo, e aí eu tenho um horário para entrar na reunião, ou eu tenho uma carga horária para seguir, mas não necessariamente eu tenho que chegar e bater o ponto às 8 lá no centro da cidade, enfim, distante da minha residência. Então, para algumas, e aí, infelizmente, para a minoria, as pessoas puderam conhecer melhor o seu sono e saber das suas expectativas. A questão, Isabela, é que a gente está falando que existe uma epidemia dentro da pandemia, que é a insônia, o transtorno da insônia. Se a gente entende que antes da pandemia, no mundo, de 10 a 20%, dependendo dos países, tem insônia crônica. No Brasil, são 15%. Repete, por favor, doutora, essa informação. Então, no mundo, se a gente for definir qual é o percentual de pacientes que têm insônia crônica, dependendo do país, de 10 a 20%. No Brasil, 15% da população brasileira já tem insônia crônica. O que é insônia crônica? Para a gente definir insônia crônica. Dormir, ter dificuldade para pegar no sono. Ou dificuldade em manter o sono. Eu posso até dormir rápido, mas eu vou acordar várias vezes à noite. Interrompe, sono fragmentado. Ou desperto precocemente. Isso acontecendo por pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses. Então, 15% da população brasileira já preenche esses critérios. Depois da pandemia, aí a gente já tem estudos no mundo inteiro. Alguns países dobrou, alguns países triplicou a insônia. E aí a gente já pode dizer insônia crônica, porque a gente já está em pandemia há 6 meses. Então já passaram aqueles 3 meses iniciais. Isso. Andréa, uau, quanta informação. Primeiro, deixa eu só explicar para quem está nos acompanhando via YouTube e Facebook, a doutora Andréa, ela está olhando para o telefone dela e eu estou aqui tentando olhar para todos vocês, tá? Então, eu vou tentar dar uma... Doutora Andréa é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, mas depois a live vai ficar salva no YouTube, e aí ela olhando realmente para a câmera aqui do Instagram. E aí o que acontece? O assunto sono, doutora, traz muitas dúvidas, né? Porque nós temos os extremos, quem dorme muito, ou quem dorme pouco, quem não está conseguindo dormir e tudo mais. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui os comentários, já já eu vou tirar, mas eu convido as pessoas a, se tiverem perguntas, enviem pela caixinha, tá? Com ponto de interrogação. Aqui no YouTube e Facebook também, eu vou fazer o melhor que eu puder para pegar os comentários daqui. Tem dado muito certo, tá, gente? Essa nossa tecnologia aqui misturada. E outra coisa, quanto mais coraçõezinhos vocês enviarem pelo Instagram, mais o algoritmo vai entender que o assunto é relevante. E falar de sono, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes, como a nossa amiga que está aqui, Andréa, a doutora Ana Paula Pena, neurologista, né, está dizendo assunto importantíssimo. Então, vamos lá. Olha, eu já vou pegar aqui uma pergunta da Psi Thelma Arantes. O que é dormir pouco e o que é dormir muito? Vamos já pegar essa frase e depois a gente dá um resumo do que foi falado até aqui, por quê?
Você já disse coisas muito importantes. Antes do Covid já tínhamos uma situação caótica, depois piorou. E a gente vai entendendo, então, como é que nós podemos equilibrar isso. Então, doutora, o que é dormir pouco e o que é dormir muito? Pois é, existe um estudo da Pensilvânia, um grupo que estuda muito insônia, e eles dividiram num marco de 6 horas de sono. E estudando os pacientes com estudo com polissonografia, não era só a queixa de dizer, eu dormi tantas horas de sono, era o objetivo. E o que se viu? Que as pessoas que tinham insônia e dormiam menos do que 6 horas de sono tinham muito mais consequências para a vida, consequências cardiometabólicas e neurológicas. Ou seja, se o indivíduo fala assim, olha, eu tenho insônia, minha insônia é crônica, e aí quando a gente fala mais do que 3 meses, quando a gente vai questionar para a pessoa, lá, doutora, eu não durmo, não me lembro qual foi a última vez que eu dormi bem, eu não durmo bem há 5 anos, há 10 anos, há muitos anos, e eu durmo menos do que 6 horas. Se a gente for olhar essas pessoas, elas terão mais chance de ter hipertensão, diabetes, obesidade, a chamada síndrome metabólica, né, com alteração de lipídios, com gordura no fígado. Geralmente concorda, né? Exatamente. Mais chance de arritmia cardíaca, mais chance de derrame, de AVC. Então, isso aí, eu não estou falando de 1, 2 trabalhos, não. Mais de 100 trabalhos publicados mostrando que dormir menos do que 6 horas é fator de risco para todas essas doenças. E ajustado, quando a gente fala ajustado, é o seguinte, eu ajustei para tudo e aí qual é a chance de eu ter pressão alta? Ajustei para tudo, qual é a chance de eu ter diabetes? E aí no seu livro, né, a gente até cita, ajustando para tudo, qual é a chance de dormir menos do que 6 horas e morrer? 4 vezes mais chance que a população em geral. Então, isso é uma situação muito séria, muito grave que a população tem que saber. Doutora, quando eu falo isso nas lives, teve até uma moça que falou assim: Isabela, se não falar de sono, não é Isabela. Juntou agora com a doutora Andréa, só vai ser esse o assunto. Sim, para mim, o sono é a origem da maior parte dos nossos problemas. Mas deixa eu deixar a doutora Andréa falar sobre isso. Quando eu dou esse dado, que quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chance de morte, é como se desse assim, um tremor de 5 pontos na escala Richter. Sabe? Assim, um terremoto. Porque as pessoas falam, oi? E aí eu lhe pergunto, doutora, quem dorme menos de 6 horas, por quanto tempo fica então nessa zona de muito risco? Porque uma ou outra noite é um desafio temporal. Então, por quanto tempo isso se torna muito grave para a saúde da pessoa? Esses estudos são de longo prazo, viu? De 5 anos para mais. Tem estudos de 5 anos, tem estudos de 10 anos. Eu, como neurologista, o que a gente vê hoje, Isabela? As pessoas estão vivendo mais. A nossa pirâmide, a gente tem 15% da população brasileira de idosos. 15%. Então, a gente tem que entender que um fator de risco para a insônia é ser mulher, 2 vezes mais chance do que homem, e maior a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de ter insônia. Aí a gente descobre o seguinte: uma das funções do sono? Limpeza, excreção das toxinas, dos metabólitos. Entre esses metabólitos no cérebro, o que a gente acumula jovem? Não estou falando de idoso, não. Proteína beta-amiloide. E o que é o Alzheimer? Depósito de proteína beta-amiloide no sistema nervoso central. O que o sono faz todas as noites? Elimina, limpa esse depósito de proteína. Então, imagine a população envelhecendo, depositando beta-amiloide, dormindo menos do que 6 horas, ou seja, não eliminando o que deveria, tendo mais chance de ter demência, porque o maior fator de risco para a demência é a idade, não é a genética, tá?
Somente 5% das pessoas têm demência porque a minha mãe, meu tio, meu pai, meu avô tiveram demência. A grande maioria tem demência porque ficou idoso, né? Acima de 70 anos, 5%. Acima de 80 anos, 40% terá demência. Se a gente entender que essa população, imagina uma pessoa de 70 anos, que há mais de 20 anos dorme mal, tem insônia e está envelhecendo. Se ela ainda tomar os tranquilizantes tarjas pretas, qual é a chance da parte cognitiva desta pessoa ficar sã, ficar ilesa? Doutora, uma moça que escreveu assim: com Rivotril ou sem Rivotril, eu durmo mal e acordo dolorida. Já vou lhe fazer outra pergunta. Então, tem muitas perguntas, eu já sei que nós temos que marcar uma live depois dessa. Mas, assim, eu sei que o assunto remédios para dormir, ele é muito amplo, tá? Mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta que está aqui. Djalma Júnior pergunta pelo YouTube: nossa necessidade de horas de sono altera à medida que envelhecemos. Você disse isso no início, mas eu gostaria que você repetisse e aí juntar mais uma vez com esses remédios que só vão tapando o sol com a peneira, né? E pode, inclusive, acelerar o Alzheimer. Eu posso dizer isso ou não? Já temos muitas publicações mostrando que o uso dos benzodiazepínicos no idoso e pouco tempo de sono, a gente acaba tendo mais demência. É lógico que dizer é mais precoce, a gente não saberia quando que apareceria naquele indivíduo, mas a gente acaba entendendo que sim, já que o mecanismo de ação é esse. Bom, o que eu quero... primeiro, o idoso dorme menos do que o adulto jovem e o adulto maduro. Na Dorme menos. média. Quanto tempo menos? 1 hora menos? 2 horas a menos? É essa a média, né? A estatística mostra até 2 horas a menos do que o idoso está lá na curva de recomendação de sono da Sleep Foundation. Então, é mais ou menos isso. Agora, o sono do idoso também se modifica. Esse mesmo tempo de sono é diferente. Por quê? Porque ele tem menos neurotransmissores. Então, ele tem menos sono profundo. Ele aprofunda menos, ele fragmenta mais. Ele, às vezes, avança o tempo de sono. Quer dizer, o idoso tende a dormir mais cedo e tende a acordar mais cedo, às vezes de madrugada. Às vezes ele necessita do cochilo durante o dia. Então, isso não é doença. A gente tem que separar o que é a ontogênese, a normalidade de envelhecer de maneira saudável, e o que é eu durmo mal, eu durmo pouco, eu estou cansada durante o dia e a minha memória não está boa por conta de tudo isso junto. Quando a gente fala dos tarjas preta, que são os benzodiazepínicos, eles não são indutores de sono. Eles são ansiolíticos, são remédios para diminuir a ansiedade, acalmar. Como a gente, quando tem ansiedade, tem todos os dias, o dia todo, depende do tipo de ansiedade. Eu posso ter ansiedade generalizada, que é aquele TAG. A minha curva de normalidade é isso aqui. Eu sou isto aqui, ou seja, eu vivo mais preocupada, mais tensa, antecipando os problemas, achando que não vai dar certo. Isso é ansiedade generalizada. Ou eu posso ter pânico. Eu vivo aqui, de repente a minha curva faz isso, olha. Eu acho que eu vou morrer, eu não vou aguentar. Isso é um outro tipo de ansiedade. Então, existem tratamentos distintos. Eu não posso tratar uma pessoa que tem ansiedade todo dia com um tranquilizante todo dia. Por quê? Porque vicia. Porque é um remédio que gera dependência. E ele dá uma falsa ideia de sono melhor. Ele diminui a quantidade de sono profundo, que é o momento que eu consolido a memória. Então, vamos pensar lá na memória. A gente passa um dia aprendendo, adquirindo informações, interagindo, etc. Aí eu vou dormir. Durante o sono, o cérebro vai pegar essas informações e vai levar para a parte central
e vai ali depositá-la. E durante o sono REM, que é o momento do movimento rápido dos olhos, é o momento do sonho, eu vou organizar os lugares que eu vou botar cada informação, que eu já tinha aquela informação, eu vou só acrescentar mais um pouquinho daquela informação. Então, isto é a consolidação da memória. Então, eu acordei no dia seguinte e sedimentei tudo que eu aprendi durante o dia. E se eu dormir bem, eu vou conseguir aprender coisas novas. Então, eu preciso do sono para as duas coisas: consolidar o que eu aprendi no dia anterior e aprender coisas novas no dia seguinte. André, eu queria, assim, nós estamos com uma audiência maravilhosa aqui no YouTube e Facebook, somando aqui no Instagram, estamos com mais de 300 corações juntos conosco nesse momento, fora, né? Se vocês quiserem enviar aqui essa setinha aqui para quem vocês gostam, esse assunto é fundamental para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Doutora, rapidamente, você já disse, mas como a nossa audiência aumentou muito, quais são as funções do sono? Então, vamos lá. Durante o sono, eu primeiro amadureço o sistema nervoso central. Por que a criança tem que dormir 20 horas? Porque a mielinização, ou seja, aquela proteína que envolve o neurônio, ela só é produzida durante o sono. Então, a criança precisa dormir muito por causa disso. A gente só produz hormônio do crescimento, GH, para crescer na criança e para ter vitalidade, para o adulto ter vigor físico, energia, durante o sono profundo. Então, o sono, ele amadurece o sistema nervoso central, ele consolida a memória, isso que eu informei. Ele produz hormônios. Existem hormônios que nós só produzimos durante o sono. O hormônio que vai estimular a tireoide só é produzido durante o sono, por exemplo. O hormônio da prolactina, quer dizer, a mulher que está amamentando, se ela não dormir, ela não produz prolactina. Então, ela não vai ter leite. Por isso é que a gente fala assim, olha, por mais difícil que seja as noites, você tem que acordar de 3 em 3 horas. Quando seu filho dormir durante o dia, durma junto. Porque é a forma de você produzir leite para amamentá-lo, senão você não vai produzir leite. Então, produção de hormônios. Restauração de energia. Então, o anabolismo, ele é feito durante o sono. Por isso é que a gente acorda e fala assim, ai, tô bem, né? Vou viver, tô acordando bem. Por quê? Tô disposta. Minha musculatura, ela se revitalizou. Atletas precisam dormir. A chance do atleta se lesionar se ele não dorme é muito grande. Porque é durante o sono que a gente relaxa e refaz essa fibra muscular. Isso. Você falou de faxina. Antes de você repetir sobre essa faxina do sono, o Gustavo Borges, ele diz no livro, quando eu pergunto para ele, quantas horas você treinava para ser um nadador olímpico? E ele diz, 16. Eu falei, 16 horas de treino? Ele falou, sim, porque soma as horas na piscina mais as horas de sono. Que chique. E aí ele disse assim, atletas de alta performance, assim como profissionais de alta performance, né, que usam muito o cérebro o dia inteiro, precisam dormir. Ou seja, precisam incluir as horas de sono nas suas horas mais relevantes. Veja, que curioso, né? Mas e você falou sobre a faxina, doutora. Eu queria só que você voltasse nesse aspecto de como o sono também acaba eliminando algumas coisas que nós não precisamos mais, é isso? Então, a gente tem no sistema periférico do corpo, todo mundo sabe daquele chamado sistema linfático. Então, é a linfa, né, que traz todas essas excreções, etc., e a gente acaba limpando e eliminando pela urina. No cérebro, a gente tem um sistema chamado sistema linfático. Foi descoberto tem 6 anos. Apenas 6 anos que isso foi descoberto. Então, imagine que a gente tem artéria, a gente fala, artéria vai com oxigênio, veia, né, traz gás carbônico, etc. Além disso, a gente tem o cérebro ainda tem o líquor, uma barreira hematoencefálica que separa o líquor dos vasos. E aí a gente tem esse sistema de drenagem
que leva todas essas toxinas do dia inteiro e limpa o cérebro para que ele esteja ávido no dia seguinte. Aí, quando a gente estava ali falando, a gente está falando de informação, mas a gente também tem que falar de humor, de vontade, de felicidade, de motivação, de interesse. Quer dizer, isso tudo também tem a ver com sono. Quer dizer, o deprimido que dorme mal, a gente entra num ciclo vicioso. Por isso é que a gente tem que tratar. Eu estou com alteração de humor, eu tenho que tratar a alteração de humor. Eu também tenho insônia, eu tenho que tratar ambos, porque um piora o outro. Perfeito. E aí nós, profissionais de saúde, e nós, especialistas, estamos treinando outros profissionais não especialistas em sono, porque nessa pandemia a coisa virou... A situação está muito grave, muito séria, sabe? A gente tem 70% de depressão. Pessoas que estavam curadas tiveram um novo evento. Pessoas que estavam sob controle pioraram, sabe? Eu não estou falando nem de tentativa de ideação suicida, nem isso, sabe? Eu não estou chegando nesse extremo, não. Sim. Mas a situação está muito séria, porque as pessoas, as incertezas, né? O que perpetua a insônia, a gente não tem como tirar isso da cabeça das pessoas. Porque a incerteza continua, o desemprego continua, o problema financeiro continua, os problemas conjugais continuam, os filhos continuam em casa, com a escola em casa. A funcionária de casa que nos ajudava não vem. Então, eu estou fazendo home office, school office, trabalho de casa, tudo em casa. Não tem divisão de tarefas, né? É muito difícil essa divisão de tarefas. Então, as mulheres, principalmente, estão muito mal. E os profissionais de saúde estão em colapso. Sim. Ontem o Fantástico mostrou, inclusive, uma reportagem sobre a síndrome de burnout, que eu vivi a experiência em 2018, de uma pesquisa com mais de 3 mil profissionais da saúde, 80% estão esgotados, né? Esgotados mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Doutora Andréia, eu iria perguntar se a falta, ou seja, se as horas insuficientes interferem nas emoções. Eu já aproveito e emendo junto com o Pedro Henrique. A insônia pode intensificar a depressão, porque poucas pessoas associam as emoções ao sono, mas assim como a gente vê uma criança pequenininha, quando está com sono, né, a gente fala assim, a criança está chatinha. Não, ela está com sono. E por que com os adultos nós não damos essa dignidade quando alguém está com sono, né? Sim, é uma necessidade essencial. Você já, enfim, quase que espontâneo a gente saber ou a gente já ter sentido na pele, né? Não precisa, às vezes, ler e ter a comprovação científica disso. Mas dormir refaz, dormir melhora, né? Quantas das vezes nós temos um problema para resolver, temos dúvida no problema para resolver e dormimos. Quando a gente acorda, a gente tem a solução. Isso aí é função executiva, é uma função do sistema nervoso central. E a função executiva, tomada de decisões, né, solução de tarefas, tem a ver com o sistema nervoso central funcionante a todo vapor. E isso é igual ao sono. Tem um artigo agora na Covid, principalmente para profissionais do front, não só profissionais de saúde, bombeiro, o que seja, se o profissional está irritado, cansado, errando tarefas, para ele pedir para o seu superior para ir cochilar. Sim. E aí ele precisa cochilar e esse cochilo restaura e a pessoa volta melhor. Então, é um fato, a gente tem que entender a necessidade do sono e não tratar, como eu já havia dito, eu vou reforçar. Eu estou tratando depressão com um antidepressivo, eu já sei do diagnóstico, eu já entendi que eu tenho esse diagnóstico, eu tenho que tratar. Mas se eu não trato o sono, eu vou ter muito mais dificuldade de resolver. E se eu resolvo a depressão e continuo com insônia,
eu tenho 3 vezes mais chance de recidiva, ou seja, de voltar a ficar deprimido novamente. Então, eu preciso resolver o sono, porque o que acontece com a pessoa que está deprimida, que não quer tomar banho, que não quer sair, que não quer ver? Quando ela melhora um pouco, ela chega no médico e fala assim, poxa, doutor, eu melhorei, eu já estou saindo, eu já estou aceitando o convite, eu ainda estou com insônia, mas eu já... Aí ela acha que está ok, mas não está ok. Ela precisa resolver a insônia, porque senão ela pode voltar a recair e ter nova crise de depressão. Temos que tratar a insônia. Nossa, doutora, e você disse que tem mais de 100 transtornos relacionados ao sono, né? São mais de 100 transtornos relacionados à privação voluntária de sono. Você disse mais cedo, gente, pega essa, estamos dormindo cada vez mais tarde e acordando cada vez mais cedo. Mais cedo, é o famoso vamos maximizar o dia e subtraindo as horas de sono, né? E que as mulheres têm 2 vezes mais chance do que os homens de desenvolverem insônia, é isso mesmo? Isso, é isto. Eu ouço muitas pessoas perguntando assim, aliás, dizendo, chego à noite e não consigo dormir. Por quê? Porque estiveram o dia inteiro muito aceleradas. Por que as pessoas, então, doutora, estão cada vez mais reclamando que deitam e não conseguem dormir? Demoram para pegar no sono. Então, existem muitos fatores para isso, Isabela, mas se a gente entender que dependendo do nosso dia, a gente vai conseguir que essa entrega, que o sono é uma entrega, que essa entrega se faça adequadamente, é um fato. Por quê? A gente tem um sincronizador dentro da nossa cabeça, que é um núcleo, que define para o nosso cérebro se é dia ou se é noite. Então, se a gente primeiro não fica no cinza, quer dizer, eu estou dentro de casa o tempo todo agora na pandemia, por exemplo. Eu não pego sol, eu estou no claro, de noite está claro, as telas estão claras. Isso diz, através da minha retina, chega lá no núcleo e diz o seguinte: é dia, não dorme, não produz melatonina, porque é dia. Ok, então vamos ficar acordados, vamos ficar. Então a gente desincroniza. No momento em que de manhã eu pego a luz natural, tomo sol, deixo a casa aberta, luz, entra pela minha retina, é dia, ok. Quando chega a noite, eu diminuo a luz, eu diminuo a intensidade da luz, eu diminuo a minha exposição aos eletrônicos, e isto diz para o meu cérebro, é noite, produza melatonina. Melatonina, gente, não é indutor de sono. As pessoas falam, eu tomei melatonina, não resolveu nada a minha insônia. Não vai resolver, porque a melatonina é um sincronizador. A gente tem receptor de melatonina no corpo inteiro. Aí ela vai se ligar no receptor e vai dizer assim, é noite. Prepare-se. Prepare-se significa, daqui a 2 horas eu vou dormir. Então desacelera. Desacelera a função cardiovascular, a função respiratória, a excreção de urina, muita comida, não está na hora de mais de muita comida, pouca luz. É para isso que a melatonina serve, para todas as células do nosso corpo, né? Então, as pessoas têm que entender essa necessidade. Então, isso a gente parou de fazer. Outra questão, a espécie humana não foi feita para ficar sentada aqui, parada, né? A gente foi feito para fazer exercício, para lutar, para caçar, para proteger a sua tribo, a sua espécie. A gente foi feito para isso. Lógico que na vida moderna, o que nós temos que fazer? Arrumar um tempo para fazer exercício físico. Então, exercício físico é fundamental. A gente sabe que a atividade física melhora o sono e o sono vai melhorar a minha performance, o meu desempenho fazendo exercício físico. Quando que eu devo fazer exercício físico? Na hora que se eu for matutina, é de manhã. Se eu for vespertina, é à tarde. Agora, se eu tenho algum problema de sono, 3 horas, 4 horas antes da hora de eu dormir, eu não devo fazê-lo. Por quê? Porque é um excitante do sistema nervoso central. Estimula, aumenta a temperatura corporal.
O que Uhum. nos faz dormir? Dentre outras coisas que eu estou falando aqui, é a queda da temperatura corporal. Por isso é que aquele banhozinho morno da vovó tem sentido, né? No momento em que eu aqueço o meu corpo e eu vou resfriando o meu corpo, eu vou promovendo a chance de dormir. Então, a gente tem essa queda de temperatura corporal. Então, é importante isso tudo. E a gente perde isso mais. A gente não aproveita o nosso ritmo, a nossa rotina, o nosso hábito. E aí, quando chega a casa à noite, bom, agora eu tenho que fazer o dever do filho, tem que lavar a roupa, tem que deixar a comida para o dia seguinte, ainda tem que fazer uma DR com o marido. E como é que eu vou desacelerar? O cérebro não passa de quinta para a primeira. Ele vai de quinta para a quarta, para a terceira, para a segunda, até o ponto morto. Isso. Então, a gente precisa fazer isso. Penumbra, banho, se alimentar 2 horas antes de comer, desacelerar. Eu não posso. Bom, agora eu vou sentar para responder os meus e-mails. Aí eu tenho inúmeras demandas. É, Não doutora, podemos. você disse agora, né, o excesso de luz é tão curioso que isso também tem interferido nos passarinhos, né, por conta das luzes, por exemplo, das luzes dos postes, isso também interfere drasticamente na natureza. Então é evidente que essa luz artificial das telas interfere no nosso sono. É por isso que eu, inclusive, digo, né, gente, quem me acompanha aqui, né, todo dia nas lives, sabe que eu digo o seguinte, não adianta culpar o sono. Ah, meu sono tá ruim, se você também não se entregou, como você disse. Ah, mas eu estou agitado no sono. Tá indo para o telefone, então não deita com ele, não leva ele para a cama. Porque essa luz também vai interferir pelo que você está dizendo, certo? Uhum. Nós temos aqui, doutora, menos de 20 minutos. O papo, quando é bom, passa muito rápido, né? Nossa! E tem muitas perguntas, muitas, muitas, Vou mas eu tentar entendo responder. que seria muito importante você de novo retomar a história da insônia, como aumentou e como nós podemos começar a pensar a tratar. O que já tem publicação, Isabela, mostrando países que voltaram ao trabalho. E essas pessoas que voltaram ao trabalho, mais de 15% dessas pessoas estão com insônia. Não tinham insônia e estão com insônia. Com um débito de sono importante. Isso tem a ver com todo o medo, as incertezas que as pessoas estão vivendo. Então, nós estamos, assim, ainda muito no começo dessa... Quer dizer, no começo não, 6 meses de pandemia, mas a gente ainda não está na nossa vida normal, na nossa Uhum. regularidade. Né? Ainda tem altos e baixos. Vacina, o ano que vem, daqui a 5 meses, a gente vai ter uma vacina. Então, não sabemos disso. Então, a gente tem que usar, por exemplo, o nosso chamado capital social. A gente sabe que a qualidade do nosso sono está diretamente relacionada ao nosso capital social. O que é isso? É o nosso poder de interação. Como é que eu lido com a minha família núcleo, com o restante da minha família, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas da minha igreja, do meu outro núcleo. Essa troca, fazer o bem, ajudar o outro, chegar no final do seu dia e ter um saldo positivo. Isso ajuda muito na nossa sensação de bem-estar e isso promove sono. Isso ajuda no sono. Então, eu estou falando de medidas não farmacológicas, né? Que a gente tem que Perfeito. agregar ao nosso dia a dia para conseguir melhorar nesse momento de crise. Nós estamos numa crise, né? Nós estamos numa guerra. Então, a gente tem que ajudar um ao outro e isso nos ajuda internamente, né? Existe uma estatística mostrando que a gente ganhou em nos primeiros 3 meses de pandemia. A média da população ganhou 5 quilos. Por quê? Menos exercício físico, mais ingesta calórica em casa,
menos cuidado com o que se alimenta e os snacks pós-jantar. Quer dizer, você jantou, acabou. Última refeição, escovei o dente, jantei. As pessoas estão fazendo mais uma refeição. E estão dormindo 2 horas a mais, né? Aliás, 2 horas. Mais tarde, mais tarde. Então, ganhar 5 quilos é do sono, é diminuir a autoestima, né? É vestir a roupa e a roupa não entrar. E isso piora, porque aí, poxa, eu estou me sentindo feia, eu estou me sentindo horrorosa, eu não me controlo. Então, a gente precisa mudar esse ritmo, mudar para um ciclo virtuoso, né? De fazer o bem, de tomar sol, de fazer exercício físico, de produzir de alguma maneira, para que a gente chegue à noite e a cabeça não esteja cheia. Uma outra técnica é colocar... eu vou me deitar agora, então vamos lá. O que eu estou me lembrando? O que eu preciso fazer? O que eu não dei conta? A quem eu tenho que ligar? Porque se você fica ali na cama lembrando e relembrando, eu estou aumentando o alerta. E o que eu quero é desacelerar. Então, se eu quero desacelerar, anote num papelzinho, não é no telefone, tá? Então, vamos anotar, para que aí, bom, já está anotado, eu não tenho como esquecer. E eu posso desligar, para que a gente desligue. Se eventualmente você acordar no meio da noite, muitos pesadelos, muitos sonhos, aumentou muito isso na pandemia. Por que aumentou? Porque a gente estendeu o tempo de sono e fragmentou mais o sono. Então, a gente acorda depois de um sono REM. Então, a gente lembra mais. E, logicamente, o conteúdo negativo tem porque a gente está vivendo mais conteúdos negativos, ouvindo mais notícias, né? Eu, lá em março, em abril, já falei para os meus pacientes em teleconsulta, escolha um noticiário. E não passe o dia inteiro com a televisão no news, porque isso adoeceu muita gente. Claro. Então, a gente tem que ser seletivo, né? Para colher bons frutos. Então, isso é importante. Agora, nada disso deu certo, vamos procurar ajuda, né, Isabela? Temos que procurar. E, às vezes, é medicação, mas não é o tranquilizante. Não é o remédio do vizinho, do marido, da tia, do avô. Não é. Esse remédio pode gerar dependência depois. A gente tem mais um segundo problema. Perfeito. Olha, eu quero dizer para todos que estamos aqui, estamos já em quase 500 corações, né, juntinhos aqui, falando sobre o sono, que é um tema necessário para todos nós que respiramos, né, queremos um tempo de qualidade. Doutora, é o seguinte, no meu processo de esgotamento, né, que eu vivi lá na experiência com o burnout, as pessoas me perguntam qual médico que elas devem procurar. E antes eu tinha muito medo, assim, de dizer, vá, procura tal pessoa, procura tal pessoa. Hoje eu não tenho dúvida que o neurologista precisa entrar na vida de todas as pessoas, especialmente aquelas que estão se sentindo sobrecarregadas e exaustas. Porque se antes era a nossa musculatura, né, que chegava no limite, hoje é o nosso cérebro. Por quê? Estamos trabalhando cada vez mais, consumindo cada vez mais, filtrando e dormindo cada vez menos. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento público a você, doutora Andréia, a doutora Ana Paula Pena, que está aqui, neurologista, a todos os neurologistas desse país, porque vocês são fundamentais, sempre foram, mas agora vocês terão muito mais espaço. Por quê? Porque estamos falando de cérebro, estamos falando do trabalho de vocês diário, e nós precisamos olhar para esta parte maravilhosa do nosso corpo com mais dignidade, com mais carinho. Nós estamos falando sobre sono, e sono é cérebro, não é, doutora? É verdade. E aí, brevemente, eu gostaria de lhe perguntar sobre algo que eu sei que pode salvar muitas vidas. O cochilo da tarde, a famosa siesta, né? E por que, quando nós brigamos com o nosso sono, nós estamos antecipando a nossa morte? É verdade, gente. Então, vamos lá. A siesta é um hábito. Dizer que a gente precisa, ou quem tira o cochilo da tarde vive melhor ou vive mais, não é verdade. Entretanto, se isso for um hábito na sua vida, o faça.
Muitas pessoas na pandemia que passaram e que já estão há 6 meses em casa, passaram a cochilar. Esse cochilo tem que ter 20, no máximo 30 minutos. Por quê? Eu não posso entrar em sono profundo nesse cochilo, porque aí se eu sou acordada, boto o despertador para 40, 50, 1 hora, eu vou acordar no meio de um sono profundo. Isso dá aquela sensação de inércia, sabe? A gente levanta com a cama nas costas. Mas os 15, 20 minutos são muito legais. Agora, não dá para ser dia sim, dia não, só final de semana. Se você puder fazê-lo, o faça. E eu queria, assim, se eu puder deixar uma mensagem, qualquer queixa somática, no corpo inteiro que você tenha, pergunte como está a quantidade e como está a qualidade do meu sono. Será que o meu problema gastro, endócrino, metabólico, de pele, tem a ver com o meu sono? Porque na grande maioria, melhorando o sono, consequentemente, a gente vai melhorar os nossos órgãos-alvo. Cada um tem o seu órgão-alvo. Dormiu mal, minha psoríase vai piorar. Dormiu mal, minha enxaqueca vai piorar. Dormiu mal, minha gastrite vai piorar. E assim sucessivamente. Perfeito. Então, vamos olhar para o sono. Quando eu vou começar uma live sobre o assunto, eu sempre digo, se me dessem 1 minuto, eu diria, durma. As pessoas esperam, né, que a gente diga assim, coisas muito diferentes, coisas que não são simples, mas o simples incomoda, né, doutora? E quando eu falo para as pessoas, sabe que eu sou uma defensora, se eu pudesse, assim, eu seria a garota propaganda da Associação Brasileira do Sono, porque eu falo de sono todo dia. Nós estamos buscando fora aquilo que nós temos dentro. E esse buscar fora, ele pode trazer a médio e longo prazo muitos problemas. Então, doutora, eu gostaria de perguntar o seguinte: o atrito temporal ou o desafio temporal? Ou seja, para quem dormiu uma ou outra noite ruim, se dá para recuperar adiante, ou perdeu, perdeu. E quem vive a privação de sono como eu vivi, hoje muitas pessoas vivem, o que elas podem fazer para minimizar os problemas? Quando a gente fala assim, tempo perdido é tempo perdido, é um fato, né? Se a gente precisa de 7 horas de sono por noite e eu venho dormindo 5 horas, dou uma compensadinha no final de semana, depois mais 5 horas. O que é a compensação que a gente fala? É o seguinte, se eu, por exemplo, passei uma noite inteira em claro, não dormi, eu vou estar equilibrada do ponto de vista hormonal, metabólico, funcional, depois que eu durma 3 noites adequadas, consecutivas. Então, isso é um fato. Agora, dizer o seguinte, eu compensei? Não, eu equilibrei, mas aquela perda já aconteceu. Então, eu não tenho como recuperar. Como também não é assim, 7 horas vezes 7 dias na semana dão 49, 50 horas. Tá, então eu vou dormir 5, 5, 5, 5, 5, chegar no final de semana eu vou fazer 10 e 10, aí vão dar as 50 horas. Não funciona, isso chama-se jet lag social. As pessoas cansam de fazer isso, né? Dormir pouco durante a semana e no adolescente é craque em fazer isso. E dormir 12, 14 horas no final de semana. Ele vai tentar equilibrar o seu corpo para o início da semana, mas dizer que o funcionamento das glândulas, das 24 horas, aquele equilíbrio, se duvidar, vai chegar um momento que vai desequilibrar para sempre. Aí eu vou ter hipotireoidismo, aí eu vou ter diabetes, aí eu vou ter questões que eu vou caminhar, vou levar com a gente. Só para falar para os pais de adolescentes, nós temos um projeto de lei que, infelizmente, a pandemia atrasou, mas a gente quer, no ensino médio, atrasar o horário de entrada dos adolescentes de 7 horas para as 8h30. Coisa que nos Estados Unidos é lei. Uau. Então, a gente precisa fazer isso, por quê? Porque eles têm um atraso de fase,
eles têm uma curva de melatonina atrasada e eles também ficam nas redes até mais tarde, que isso não é para isto. Os pais devem continuar ali disciplinando o horário, mas eles precisam de 10 horas de sono, não são 7 horas de sono. Então, eles acordarem 5 horas, 6 horas para estarem 7 em sala de aula, eles vão estar deprimidos, obesos, com baixo rendimento escolar. Então, a gente precisa mudar isso. É chocante. Doutora, então, partindo para uma conclusão, qual é o papel do neurologista na questão da insônia? Né? Porque, como nós vimos aqui, tem muitas pessoas. Aqui na caixinha de perguntas, eu tenho mais de 20. Infelizmente, não vou conseguir responder todas por conta do nosso tempo. Mas eu prometo fazer outra live com a doutora em breve. Deixa eu ver, são tantas perguntas, mas eu queria, Ali, dizer sobre o neurologista. Neurologista, qual a importância de se procurar um neurologista no início ou numa constatação, porque a gente não quer aceitar, né, doutora, o que está acontecendo. A gente acha que nunca vai acontecer nada, especialmente com o sono. Essa crença de que dormir é perda de tempo, eu tenho muito medo dela. Eu trabalho diariamente para acabar com ela. Então, em que horas que tem que entrar, a que horas tem que entrar o neurologista? Olha, em qualquer faixa etária, você está falhando no seu desempenho do que você era para o que você está. Qualquer desempenho é físico, é sexual, é acadêmico, é profissional, com a família. Eu estou falhando, não estou igual ao que eu era. É momento de buscar. Primeiro, que você pode efetivamente estar com alguma doença específica. Ou segundo, que pode ser o sinal, olha só, você não está dormindo com qualidade, você não está usando o seu cérebro como deveria. Às vezes é ajuste, muitas vezes não é nem remédio, é se entender, é ajuste, é conversar com a família, entender, olha só, essa pessoa tem que acordar às 10 horas da manhã, sim, sabe? Isso não é preguiça. É um ritmo biológico desse indivíduo, sabe? Hoje a gente tem 20% da nossa população trabalhando em turnos. 20. Então, 20%, um quinto. Então, em turno significa eu estou indo trabalhar quando tudo, meu cérebro, meu corpo está dizendo é hora de dormir. Então, a gente precisa dar uma ajustada, né? Ajudar de alguma forma esse indivíduo para que ele tenha menos prejuízo, que é insalubre, mas que ele tenha o menos prejuízo possível. Sim. Sim. Doutora, então, para finalizar, neurologista, todos podem marcar. Tem várias pessoas aqui mandando no YouTube, Alcineia, um beijo para o neurologista, doutor Márcio Peçanha, né? Muitas pessoas agradecendo muito aqui no YouTube e no Facebook. Eu recomendo a página da doutora Andréa Bacelar e da Associação Brasileira do Sono também. Vocês têm feito um trabalho fantástico, junto com a Luciana Tierno, né, a nossa querida amiga e assessora, que nos conecta sempre com esses assuntos. Então, doutora, nesses últimos 2 minutinhos, suas recomendações finais para que a gente durma bem nesta segunda de feriado, que é melhor que um feriado, né, para falar sobre sono, para ajustar esses nossos déficits. Olha, primeiro, regularidade no horário de despertar, mais do que no horário de deitar. Uau! Porque no momento em que a gente desperta no mesmo horário, a gente precisa de 16 horas para gastar essa energia, que a gente chama de ATP, acumular a chamada adenosina para dormir no mesmo horário. Então, isso já será um grande sincronizador. Esse horário, gente, não é 6 horas da manhã. Cada um tem o seu horário. Mas não pode ser cada um num dia diferente. E está na cama, está fritando na cama, saia da cama. Restrição do leito é uma das técnicas não farmacológicas mais eficazes. Porque se você está na cama, você aumenta a ansiedade, você aumenta a temperatura corporal, você aumenta o hormônio de alerta. Então, se não está dormindo, saia da cama, vá fazer uma atividade monótona e espere o sono vir novamente.
tá? Isso é uma técnica que funciona muito. É chata, é ruim. Eu tô cansada, eu não quero levantar, eu quero dormir. Mas eu tentei dormir 30 minutos e não consegui, saia. Porque quando você voltar mais sonolento, é mais fácil de você pegar no sono do que se você ficar ali remoendo na cama. Não adianta ter preguiça. É verdade. Né? Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que todos que estão aqui nos acompanhando pensem no seu sono como uma das coisas mais preciosas que nós temos, porque é. Muito obrigada, Isabela. E olha, você será a nossa menina propaganda do sono, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada. Doutora Andréa Bacelar, neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono, fala, além de tudo que ela disse, para mim esse número, né? Quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte. É chocante. Está aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Está vendo em todos os canais digitais, todos, todos. Graças a Deus, é um conteúdo muito importante que a doutora Andréa está participando para que a gente durma melhor. A gente dorme melhor, pensa melhor, vive melhor. Não é, doutora? É isso aí. Então, fundamental. Muita saúde e ótimas horas de sono para você, doutora Andréa. Boa noite a todos e bons sonhos. Beijo. Sonhos, coisa mais linda. Então, gente, antes de eu tirar aqui a doutora Andréa, eu vou encerrar, André, então, aqui no YouTube e no Facebook. Muito obrigada pela companhia, tempo e confiança de vocês. Tá? Eu vou encerrar, então, aqui. Obrigada pela participação de todos. Deixa eu só encerrar aqui, doutora, que aí eu já faço tudo bonitinho. Pronto. E agora aqui no Instagram, então. Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, doutora. Tchau, querida. Um beijão. Muito obrigada.